Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, a depender de que horas você estiver assistindo isso aqui. Professor André Salgado, e vamos seguir aí dando sequência aos nossos assuntos geográficos. E hoje, para o Enem, trago para vocês um assunto que é muito menosprezado, mas eu diria sobretudo que é um dos assuntos mais mal explicados e mais mal abordados por quase todos os livros didáticos que eu tenho trabalhado, que eu tenho visto, e o que eu percebo é a falta de uma explicação, uma demonstração mais palpável com relação a esse assunto. E que assunto é esse? Hoje vamos falar de projeções cartográficas. E o que são projeções cartográficas? Projeções cartográficas é você projetar o nosso globo, nosso planeta, num mapa. Mas aí você, obviamente, você tem um problema do nosso planeta em 3D, sendo um globo, uma bola, né, um geóide. Você transportar isso para um papel em 2D, é óbvio que você não vai conseguir de maneira muito eficiente ou de maneira muito precisa. Você vai ter aí distorções, você vai ter aí muitas modificações, não só no formato de alguns países, tanto com relação não só ao formato, mas ao tamanho, à distância entre os países. Então você vai ter diversos tipos de deformação pelo fato de você tentar passar um planeta, demonstrar um planeta no papel, né, em plano, em 2D. Né? Como é que você consegue demonstrar de maneira fiel tudo que está no globo, naquele seu formato redondo, né, em 3D, para um papel plano, né? Então você tem essas tentativas aí. Essas tentativas, essas formas de se demonstrar o nosso planeta em mapas, a gente vai chamar de projeções cartográficas, tá certo? Então, o que vocês precisam saber é, quando a gente vai começar a fazer, por exemplo, quando a gente vai tentar demonstrar esse globo num papel em 2D, você tem três formas de fazer isso. E essas três formas estão aqui desenhados aqui na imagem que vocês estão vendo. Né? Aqui nós temos o nosso globo terrestre, tá certo? E aqui, esse cilindro que está desenhado aqui, vocês imaginam que seja uma folha de papel, que é o qual a gente, né, é como se a gente embrulhasse o globo dessa forma aqui, em forma de cilindro com um globo ali dentro, e aí você vai ter a representação. Depois você vai abrir esse cilindro e você vai ter a representação, por exemplo, dos nossos mapas mundi, ou seja, daqueles mapas que demonstram os continentes, todos os países aí do nosso globo. Então, existe também uma outra forma que é a forma de cone, né? Quando você, em vez de você cercar o nosso globo em forma de cilindro, você, né, tenta cercar ele de maneira com relação a um cone. Ou você tem a forma plana, que a gente chama de azimutal. Como se você pegasse uma folha de ofício e encostasse naquele trecho do globo, e você quer representar aquele trecho do globo aonde você está encostando aquele papel. Então o que vocês podem ver num primeiro momento, é que cada tipo de projeção vai servir para demonstrar alguma determinada coisa. Então, o que eu posso adiantar para vocês? A projeção cilíndrica, ela vai ser a única utilizada para demonstrar o planeta todo. Então, tudo que é mapa mundi que vocês vão ver, vocês já podem cravar que é uma projeção cilíndrica. Por quê? Porque apesar desse desenho aqui, onde o cone está cercando o nosso planeta todo, geralmente esse plano ele é feito dessa maneira aqui. Ó. Qualquer projeção qualquer projeção cônica, você vai ter a demonstração de um dos hemisférios, seja o hemisfério norte, seja o hemisfério sul, tá certo? Então você vai ter aí não uma demonstração total aí do nosso
planeta, mas apenas uma das metades. E, por consequência, a projeção plana ou azimutal, você vai ter uma demonstração de uma face, ou seja, de um lado específico do globo. Eu acho que dos três é o que mostra, digamos, é o que tem um potencial de mostrar uma menor área com relação àquela que você quer trabalhar. Ela é muito utilizada principalmente nos polos, mas existem outras formas de se trabalhar com a plana. Então, olha só, a primeira coisa que vocês precisam saber em projeções cartográficas é que eles são divididos em três tipos. Nós temos as projeções cilíndricas, temos as projeções cônicas e temos as projeções azimutais, no caso, as projeções planas. Tá? Cada uma delas vai ter algumas pequenas variações de formas diferentes, ou seja, vão ter várias projeções cilíndricas, vão ter várias projeções cônicas, vão ter várias projeções planas, tá? Não vamos trabalhar a fundo todas elas, eu vou mostrar até bastante para vocês sobre vários exemplos, mas vou destacar, vou deixar claro para vocês quais são os principais para que vocês tomem cuidado com essas principais, que no final eu vou falar, olha, foquem nessas projeções aqui, que são elas as mais trabalhadas, são elas as que rotineiramente a gente vê caindo nos vestibulares, ou as que mais são usualmente utilizadas em contextos de pesquisa, técnicos, entre outros, tá certo? Então, vamos começar com a projeção cilíndrica. Então, percebam, na projeção cilíndrica, como eu expliquei para vocês, nós vamos ter aí um papel circulando aí esse globo de maneira cilíndrica. E o que você vai ver aí, por exemplo, é que nessa projeção cilíndrica, ela, como eu falei para vocês, é comumente utilizada nos mapas mundi, que são os mapas que mostram aí o nosso globo como um todo. Uma coisa que eu quero que vocês percebam de cara é o seguinte: percebam que quando você cerca o nosso globo, e aí vai uma das regras aqui que eu vou repetir inúmeras vezes para vocês, o ponto de contato do papel com o globo vai ser a parte onde vai ter menor distorção, é a parte que vai demonstrar de maneira mais fiel. Conforme esse globo vai fazendo a curva, você vai ver que esse papel não vai encostar na parte, por exemplo, dos polos. Quando você imagina, por exemplo, que esse globo tivesse todo refrescado ou todo melado de tinta fresca e você abrisse ele depois para demonstrar como fica, uma coisa que você poderia notar é o seguinte: tanto o Polo Norte quanto o Polo Sul não vão ser representados de maneira muito eficiente, porque elas estão numa posição que praticamente você não vai conseguir encostar ali o papel, a não ser que você dobrasse e amassasse esse cilindro todo. Então você vai ter, por exemplo, aberrações, como por exemplo esse Polo Sul demonstrado aqui embaixo, como se fosse um maior continente do planeta, esse continente de gelo que vai do Ocidente ao Oriente, cabo a rabo, num tamanho imensurável, quando na verdade você tem até uma forma de ilha redonda aí, tanto na parte de cima quanto na parte de baixo, sobretudo aí nas partes centrais aí dos polos. Então você vai ter, por exemplo, um polo sul esticado de um lado a outro. Percebam que você não vai ter na projeção cilíndrica como demonstrar o polo. Então, por exemplo, se você quer trabalhar ou quer mostrar uma pesquisa ou um mapa em que o assunto vai ser referente aos polos, seja o Polo Norte ou o Polo Sul, a projeção cilíndrica não vai ser utilizada, porque ela não é adequada para esse tipo de finalidade. Então, qual é a finalidade da projeção cilíndrica? Que você demonstre, por exemplo, de uma maneira geral, o planeta como um todo. Tá certo? E não dando qualquer tipo de ênfase aos polos. Os polos nos mapas mundi são completamente desconsiderados, tá certo? Então eles não entram em foco quando você quer mostrar o mapa mundi. Os polos não são nada destacados com relação a isso. Então, na projeção cilíndrica, nós temos o nosso primeiro tipo de projeção cilíndrica, que é a projeção de Mercator. Acho que é um dos mais utilizados, tá certo? E você vai ver algumas coisas, algumas características que rotineiramente caem a respeito dessa projeção. Então vejam, é uma projeção que mostra o mapa mundi. Se é uma projeção que mostra o mapa mundi, você já lembra que é uma projeção cilíndrica. Outra coisa que vocês vão ver nessa projeção específica de Mercator, que é uma das mais antigas, é que,
Bom, aqui você vai ver no texto que ele foi feito por um matemático belga chamado Gerard Kremer, em que nessa época, principalmente na parte histórica, você vai ver que esse tipo de demonstração de mapa ele vai dar ênfase, sobretudo, aos países do hemisfério norte e aos países, principalmente os países europeus. Por que eu estou dizendo isso? Por que ele dá ênfase ao hemisfério norte, por exemplo? O tamanho desse continente que vocês estão vendo nesse mapa aqui, ele com certeza afirmo categoricamente para vocês que ele não é desse tamanho todo como está aparecendo aqui, tá certo? Ele é bastante maximizado em relação a tamanho, principalmente esse continente de gelo imenso aqui que chamamos de Groenlândia, quando na verdade esse tamanho todo aqui é menor do que o nosso país. Ou seja, quanto mais afastado eu tiver da linha do Equador, que é essa linha um pouco mais destacada, avermelhada aqui no meio, quanto mais distante eu tiver dela, maior serão as deformações envolvendo tamanho e até mesmo as formas, tá certo? Mas o que a gente tem a destacar para você na projeção de Mercator, que é a primeira projeção que vocês vão se acostumar, olhou lá, mapa mundi, o mapa normal, sem estar com a sensação de que está muito esticado para cima e para baixo, você vê que é o mapa padrão, você sabe que é uma projeção de Mercator, tá certo? E qual a característica histórica dele que você vai ver alguns textos abordando sobre isso? Ela tem uma visão eurocêntrica do mundo, uma ideia de superioridade da Europa, em virtude que na época era a época da expansão marítima aí, dos países europeus, tá certo? Então você vai ter esse destacamento. É uma projeção que a gente pode caracterizar como conforme. Cada projeção ela vai ter algumas características. Por exemplo, cada projeção você vai saber se ela é conforme, se ela é equivalente ou se ela é equidistante. Essas são as 3 características que vão aparecer em cada projeção. Então, na de Mercator, por exemplo, ela é conforme. O que quer dizer conforme? Conforme é que os ângulos estão idênticos aos do globo, conservando o formato. Entretanto, as áreas, o tamanho deles são deformados, principalmente nas altas latitudes. Lembra que eu falei para vocês que a alta latitude é aquela latitude que fica longe da linha do Equador. Então, quanto mais distante eu tiver da linha do Equador, maior será a distorção relacionado ao tamanho, tá certo? Então, o que ele está tentando dizer a você? Que as projeções conformes, elas tentam conservar o formato dos países, tá certo? Tentam não deformar tanto o formato mesmo deles, tá certo? E aqui a gente vai ver na prática como é que isso funciona. Por exemplo, isso aqui é uma projeção conforme, e isso aqui é uma projeção não conforme. Qual a diferença dessa projeção conforme para essa projeção não conforme? Perceba que essa projeção não conforme, os estados americanos aqui, eles estão deformados, eles estão inclinados aqui para a direita. Perceba como aqui eles formam ângulos retos entre as linhas horizontais e as verticais, e aqui ela tem uma inclinação. Perceba que é como se eu tivesse empurrado a metade de cima para o lado direito, e aí você tem essa inclinação. Isso aqui é um sinal de projeção não conforme. Quando é que isso daqui acontece? Quando as longitudes, que são as linhas verticais que cortam o planeta, elas não aparecem de ângulos retos com as latitudes, elas não formam esse ângulo de 90 graus aqui, certinho. Elas vão ter barrigas, elas vão ter inclinações, que nem no globo. Quando você tem inclinações que nem no globo, aí você vai ter uma projeção que vai ser não conforme, ela não vai conservar os ângulos, tá certo? Sobretudo nas altas latitudes, onde vai aparecer mais esse tipo de problema, sobretudo longe do meridiano de Greenwich, onde você vai ver mais essa inclinação, essa barriga que você vai ver nas próximas projeções. Então, projeção de Mercator, uma das primeiras projeções que mostra o mapa mundi, um dos mapas mais padrão que a gente
utiliza para demonstrar o nosso mapa mundi, tá? Nas projeções cilíndricas, projeção Mercator, tá? É uma das principais projeções que vão aparecer nas questões de projeções cartográficas, é a projeção cilíndrica de Mercator, é uma projeção considerada conforme. Peters. Perceba o seguinte, já temos uma diferença aqui. Então, num primeiro momento, vocês vão ver o seguinte. Quando vocês observam o mapa, a primeira coisa que vocês observam no mapa é que não dá a impressão de que a América do Sul aqui e a África foram esticadas de cima para baixo, né? Então, essa vai ser a primeira diferença que você vai notar de cara para você cravar que é uma projeção de Peters. Então, perceba, essa é a projeção de Mercator, essa é a projeção de Peters. Olha a imensa diferença. Toda vez que você vê um mapa mundi em que a África e a América estão totalmente esticadas assim, e olha a Groenlândia como é que já ficou inclinada lá em cima, ó. Olha essa parte branca aqui da Groenlândia, olha como é que ficou lá em cima. Perceba que a Europa foi achatada um pouco aqui em cima. Então aqui você vai ter a projeção de Peters como uma resposta à projeção de Mercator, sobretudo numa resposta com relação a por que eles sempre deram ênfase à Europa. Então você questionava o eurocentrismo. Aqui, por exemplo, você destaca os países do hemisfério sul, sobretudo a Europa, a África e a América do Sul, destacando bastante esses países terceiro-mundistas, digamos assim, tá certo? Então você vai ter aí não mais o destacamento da Europa todo como centro do mapa, mas sim a outra metade. Então, historicamente falando, você vai ter aí um questionamento dos mapas antigos que, digamos assim, davam um primeiro plano, né, aos países mais poderosos da época. Mas você vê de cara que já é um mapa bem mais atual, tá certo? Apesar de de causar um pouco de estranheza com relação ao formato, né? Você vê que a África e a América do Sul elas tendem a ficar muito esticadas e muito estranhas, que a gente não está acostumado a ver esse tipo de mapa. Então, olhou o mapa, é mapa mundi, está esticado, projeção de Peters. Você já crava na hora, não vai ter outro tipo de projeção que vai trabalhar popularmente nas questões em função desse. Então, olhou o mapa lá na questão, viu que o mapa está esticado, projeção de Peters. E uma das características da projeção de Peters desculpe, é que a gente não vai estar mais falando de forma, a gente vai estar falando de valência, de equivalente. O que é considerado uma projeção equivalente, né? Ela mantém o tamanho proporcional aos do globo terrestre, mas deforma as formas comparadas à realidade. O que isso quer dizer? Ela tenta manter o tamanho real das áreas como elas são, só que ao mesmo tempo que ela aumenta algumas áreas para tentar demonstrar o tamanho real dela, ela não consegue aumentar essas áreas sem fazer com que elas percam sua forma original. Então, aonde tinha uma costa um pouco mais barriguda, passa a ser mais fina. Apesar dele ser maior, ele deforma o formato dela. Então, toda vez que você vê considerado uma projeção equivalente, você vai ter aí as formas deformadas, tá certo? Comparado à realidade. O tamanho agora vai ser certo. Perceba que a Groenlândia, ela já não está mais naquele tamanho exagerado, você vai ter aí menor, inclusive, do que o nosso país, se a gente fosse desenhar o nosso país aqui. Ainda assim, ela apresenta um tamanho um pouco exagerado. Ela é ainda menor do que está aqui, mas ela tenta minimizar esse erro aí que você vai ver, tá certo? Aqui no exemplo, aqui a gente tem exemplo de uma projeção equivalente para uma projeção não equivalente. Então você vai ver aqui, por exemplo, a Espanha, a Argélia e Camarões. Quando você olha esses dois mapas, a primeira coisa que você percebe é que esse mapa aqui ele está torto, ele está inclinado com essa barriga aqui apontada para baixo, tá certo? Mas isso é para demonstrar para vocês, principalmente, o formato de Camarões como está aqui para o formato de Camarões como está aqui. E a primeira coisa que eu quero que vocês percebam de cara é como o tamanho das coisas foi modificado. Como o tamanho de Camarões aqui, por exemplo,
torna-se maior do que esse Camarões aqui, sobretudo porque quando você inclina o mapa dessa forma, você consegue manter todas elas na mesma linha, né? Então você não vai ter uma distorção tamanha. Agora, mais uma vez, para que vocês não esqueçam, na projeção equivalente, você vai manter o tamanho proporcional como é na realidade, mas você vai deformar as formas, tá certo? Ela é equivalente em tamanho, tá certo? Esse equi vem de igual. Ela é uma equivalência em tamanho, só que para isso vai custar a forma do país. Esse país vai ser modificado no seu formato original, tá certo? Então essa é a segunda projeção cilíndrica, a projeção de Peters. No final eu vou dar um resumo para vocês de tudo que foi falado, num resumo do que é conforme, o que é equivalente, vou deixar aqui para que vocês possam pausar e copiar o que é cada um, tá certo? Então, aqui a gente tem o nível de distorção de uma projeção cilíndrica. Projeção cilíndrica, da maneira como a gente trabalha, você vai ter como primeira regra de todas as projeções o ponto de contato entre o papel, o mapa, o ponto de contato entre o papel e o mapa e o globo vai ser o lugar onde vai haver menos distorção. Então, perceba nesse gráfico aqui o seguinte: a área central do globo, que está representada em verde aqui, ou seja, a baixa latitude, a zona intertropical do planeta, é a área que vai haver menos problemas de distorções na projeção cilíndrica. O que isso quer dizer, professor? Que a parte central do globo é a parte que vai ser melhor representada, com menos distorções de tamanho, de formato, de distância. Então é o lugar onde vai ser melhor representado pela projeção cilíndrica. Então essa já é uma dica. Se você quer utilizar, por exemplo, se você quer demonstrar a faixa central do nosso globo, a projeção melhor que vai representar isso sem apresentar uma distorção muito grande é a projeção cilíndrica de uma maneira geral, tá certo? Quanto mais você se afastar da linha do Equador, na média latitude ou na alta latitude, você perceba que lá nos polos é onde vai haver maior distorção. Você vê, por exemplo, como os polos estão totalmente distorcidos nesse tipo de projeção, tá certo? Aqui ele chama de tangente, eu já vou explicar para vocês a diferença, tá certo? Então, o principal problema de distorção da projeção cilíndrica são as regiões de alta latitude, ou seja, são as regiões próximas ao topo ou à base do globo. Se você quer representar aí essas áreas, não é uma projeção muito adequada para isso. Quer dizer que a gente vai sempre cercar o planeta de maneira cilíndrica dessa forma, em pé? Não, você tem aí, né, as projeções equatorial, que é a projeção mais utilizada e mais comum dos mapas mundos. Você tem aquela projeção transversa, né, que seria uma projeção aí tentando focar os polos, mas ela é praticamente raríssima de se ver com qualquer tipo de mapa nesse sentido. E tem a projeção que ela é inclinada, né? Você tenta aí pegar, digamos assim, uma média para alta latitude, uma inclinação aí para demonstrar uma área meio termo, que a gente chama de oblíqua, tá certo? Essas são as posições que você pode colocar a projeção cilíndrica. Só que eu peço que vocês não deem tanta atenção à projeção transversa e à projeção oblíqua. Elas quase não aparecem, elas não vão infernizar vocês nas questões. É importante que vocês saibam que ela existe, mas elas não vão, garanto a vocês, perturbar muito vocês nas questões relacionadas a projeções cartográficas. Então foquem aqui na projeção equatorial, que é as projeções que eu estava demonstrando para vocês, tá certo? Então, aqui a gente vai ver alguns exemplos de distorção conforme o tamanho real e conforme o que acontece nas altas latitudes. Então, por exemplo, isso aqui é a Groenlândia, tá certo? No nosso mapa, quando você traz a Groenlândia aqui para a linha do Equador, olha o tamanho que a Groenlândia fica comparado ao nosso Brasil. Percebam a distorção, tá certo? Eu só peguei essa Groenlândia aqui e arrastei ela para baixo. Percebam o tamanho dela real na linha do Equador. Olha a Rússia, o tamanho da Rússia. Qual seria o tamanho real se a Rússia tivesse nas imediações aí
da latitude brasileira, tá certo? Aqui no hemisfério sul, ainda perto da linha do Equador. Por que eu estou fazendo isso? Para que vocês observem, por exemplo, o nível de distorção dos mapas mundos, até mesmo nos mapas que vocês veem aí digital no Google e tal, você vai ter esse tipo de distorção. Aqui, por exemplo, seria o Brasil se tivesse sido demonstrado ele em cima da Europa. Olha como o Brasil ficaria muito mais distorcido, não só em formato, olha como a região Nordeste desce aqui, você tem uma alteração na forma do nosso país, como no tamanho. Esse aqui é o tamanho real do Brasil, onde tem menos distorção, que é onde ele fica realmente na vida real. Aqui está a linha do Equador, tá certo? Eu trouxe o Brasil aqui para cima da África para poder demonstrar como seria o Brasil na Europa se fosse demonstrado. Olha como vai haver uma distorção se eu pegasse o Brasil e colocasse lá na Europa, como ele aumentaria de tamanho e sendo praticamente maior do que a Europa inteira. Tá certo? Então você vai ter essas distorções, principalmente em função da distância da linha do Equador, tá certo? Essa é alguns exemplos aí de distorções. Aqui seriam o tamanho real dos países, de alguns dos principais países da Europa, se fossem representados aqui dentro do Brasil, tá certo? Aqui está o Brasil e aí está o tamanho aí dos países da Europa, tal qual nós conhecemos, tá certo? Então dá para encaixar ainda muito mais países europeus aí, dá para encaixar aí bastante países europeus dentro do Brasil para a gente ter uma noção do tamanho continental do nosso país, tá certo? Projeção de Robinson. Então, essa é uma projeção que ela não é nem conforme e nem equivalente. O que isso quer dizer? Ela não é uma projeção que tenta mostrar de maneira certinha a forma e nem o tamanho. Pô, então por que estão utilizando ela? Ela, na verdade, ela tenta minimizar todas as características, distorcendo um pouquinho só todas elas, ou seja, em vez de distorcer muito a forma ou distorcer muito o tamanho, ela distorce um pouquinho dos dois e ela tenta não exagerar. Então, essa é considerado o que a gente chama de projeção afilática, ou seja, ela não conserva as áreas, não conserva as formas, nem a distância. Ela minimiza os três. Por isso ela é considerado um tipo de projeção que a gente chama de afilática. Então, qual é a principal diferença dessa projeção cilíndrica de Robinson para as outras duas, né, que são a de Peters e a de Mercator? Então, a principal diferença é, primeiro, você não está com aquela impressão de que o mapa está esticado de um lado para o outro. Segundo, então ela está até mais parecido visualmente com a de Mercator. Qual a diferença dela para a de Mercator? Percebam que as longitudes estão formando barrigas. O que isso quer dizer? Enquanto as latitudes estão linhas retas, tá vendo? Latitudes, linhas retas. As longitudes acompanham a curvatura do globo, tá vendo aqui? Então, a junção dessa longitude curva com a latitude faz com que você tenha aí já uma diferença notável na projeção de Robinson com a projeção de Mercator. Perceba que as linhas aqui, as longitudes, elas estão em ângulos retos, formando 90 graus de latitude com longitude. As longitudes, ou seja, os meridianos, estão retos, não estão formando aquela barriga que nem forma a projeção de Robinson. Então, olhou esse mapa aqui, viu achatado aqui na ponta, viu essa barriga toda que é um mapa mundi, sendo as longitudes formando essa barriga aqui, então você já sabe, você já vai poder concluir que se a longitude não está formando uma linha reta, então ela é com a latitude, ela não é Mercator, ela é um mapa que a gente chama de mapa Robinson, de uma projeção cilíndrica de projeção de Robinson. Então, o que você vai ter é que, primeiro,
ela é comumente demonstrada dessa forma aqui, tá certo? Ela vai ser, em vez de ser demonstrado como uma folha de ofício, é comum você encontrar esse tipo de recorte aqui, como se fosse uma barriga de um globo aqui, só que você não tem, você tem um pequeno recorte aqui em cima e aqui embaixo, tá certo? Você ainda tem aí os polos deformados aqui, como o Polo Sul aqui, tá certo? Então, você vai ter aí a projeção cilíndrica de Robson. Cilíndrica, porque vai estar demonstrando aqui o mapa do mundo todo, só que você vai ter as longitudes aqui formando barrigas aqui, tá certo? Com relação às distorções, ela vai seguir as mesmas regras como qualquer outra projeção cilíndrica, tá certo? Quanto mais próximo da linha do Equador, menor serão as distorções, tá certo? Projeção de Moonwade. Então, olha só, essa projeção aqui, ela pode ser facilmente confundida com a projeção de Robson. A diferença dela é que ela não vai ter aquele recortezinho aqui em cima. Vocês percebam que aqui já é um globo, um globinho mesmo, apesar de ter sido um globinho que foi prensado, né? Imagina como se você tivesse colocado o globo numa prensa e tivesse achatado ele um pouquinho, você não vai ter aquele recorte lá em cima, e aí você já vai ter a primeira diferença aí entre Moonwade e Robson. Ah, é uma Moonwade ou é uma Robson? Você vai ver aí esse corte aqui na parte de cima e na parte de baixo. Você já vai poder diferenciar uma da outra, tá certo? Ela é uma projeção que a gente considera uma projeção equivalente. O que é equivalente mesmo? De equidade, valente, quer dizer que ela vai tentar conservar o tamanho das áreas. Percebam que como você não recorta lá em cima, você pode representar aqui a Groenlândia desse tamaninho aqui. Se eu pudesse puxar ele aqui, daria para encaixar ele aqui dentro do Brasil. Você vê que o tamanho está minimamente tentando conservar o tamanho real dos países. Conforme você vai chegando lá em cima, você tem uma impressão de que está mesmo que inclinando o planeta, diminuindo aí a ideia de tamanho dele, tá certo? Então você vai ter aqui paralelos retos mais uma vez, e você vai ter aí os meridianos em forma de barriga mais uma vez, com exceção do meridiano de Greenwich, que vai estar aqui formando um ângulo de 90 graus com a linha do Equador, tá certo? Também é utilizado para representar os mapas mundi. Então, é uma projeção cilíndrica equivalente, tá certo? Já a projeção de Robson é uma projeção afilática. Perceba que aqui você vai ter a Groenlândia sendo representado ainda de maneira, digamos assim, o tamanho dela ainda está bem deformada, né? Ela é menor do que isso aqui. Portanto, por isso que ela não é equivalente, ela é afilática, ela não conserva o tamanho também. Aqui, pelo menos, conserva o tamanho, tá certo? Então ela é equivalente, ou seja, conserva o tamanho das áreas, mas distorce suas formas, tá certo? As distorções ocorrem à medida que afasta do ponto central na projeção, seja nos polos ou nas laterais. Projeção de Good é uma projeção em que você tem cortes aí nos oceanos para tentar aí demonstrar aí uma forma de você essa projeção ela é sempre associada a uma casca de tangerina aberta, como se aquela tangerina que você conhece, uma mexerica que você conhece, ela fosse descascada, como se fosse o globo descascado. Você não tem como tirar ela de maneira que ela fique inteirinha. Então você tem pequenos rasgos aí e você tenta conservar. Então é a única projeção que você vai ter esses cortes aqui. Então você viu essa projeção, ela toda recortada aqui de maneira bem exótica, você já sabe que é a projeção de Good, tá certo? Por que houve esses cortes, né? Esses cortes, ele é caracterizado pelos cortes existentes nas áreas oceânicas, comumente associado à casca de laranja. Visa privilegiar, ou seja, dar ênfase às áreas continentais, tá certo? O que isso quer dizer? Ela não dá muita atenção aos oceanos, ela está preocupada em demonstrar a questão dos continentes, tá certo? E não auxiliar, por exemplo, em uma navegação, tá certo? Seja ela uma navegação marítima, seja ela um plano de voo, né? uma
navegação aérea, não sei se eu posso fazer essa associação aqui, tá certo? Então, ela é associada com frequência a uma modificação da projeção de Mullwed, ou seja, ela é essa projeção aqui recortada, né? Ela é aberta, como se eu tivesse rasgada ela, e ela é feita dessa forma. Então, ela é considerada também uma projeção equivalente, ou seja, ela mantém a valência, ela mantém o tamanho e distorce um pouco as formas, tá certo? Então, aqui nós terminamos a nossa projeção cilíndrica e vamos entrar na projeção cônica, tá certo? Então, a projeção cônica ela vai tentar representar para você o nosso planeta, não mais cercando ele em forma de cilindro em si, cercando ele em forma de cone. Então, você vai ver de cara que o formato do mapa nas projeções cônicas é esse formato ou de leque aqui, ou sem essa pontinha do leque. Então você já vê, se você vê esse tipo de mapa representado aqui, você já crava que é uma projeção cônica. Então não tem como você errar, tá certo? Se você vê esse formato, não mais aquele formato de representação do mapa mundi como um todo de maneira reta, mas de uma maneira mais inclinada, você vai ter a representação da projeção cônica, tá certo? Ela é uma projeção mais voltada para demonstrar determinado hemisfério, seja ele norte ou sul. Posso demonstrar o mapa mundo todo com ele? Pode, mas vai haver distorções bem abissais com relação a isso. Então, na verdade, a projeção cônica ela é utilizada para você demonstrar com mais ênfase ou com mais precisão as médias latitudes e não as latitudes próximas à linha do Equador. Aqui eu não quero frisar a altura do meio do globo do planeta, eu quero demonstrar aquela altura entre o polo e a linha do Equador, mais ou menos as médias latitudes. Então aqui você vai ter aí esse tipo de projeção que a gente chama de projeção cônica, tá certo? Então, a projeção cônica também ela pode ser conforme, ela também pode ser equidistante, equivalente, a depender aí do tipo de projeção, tá certo? Em todos aqueles que a gente olhou na projeção cilíndrica, vocês não me viram falar sobre projeção equidistante, sim equivalente. Equivalente é equidade de valência ou equidade de tamanho. Equidistante, a própria palavra já diz, ele mantém uma distância real entre os locais. Então, ele é muito bom, por exemplo, para você tentar calcular distâncias entre um ponto e outro, né, com relação a escalas e medir projetos de viagens e medir a distância em quilômetros de um local para o outro. A projeção cônica ela vai ser essa projeção de Albers aqui, que ela é uma projeção equidistante, ela vai ser ideal para você medir distâncias de maneira mais eficaz, tá certo? Então, aqui vamos olhar com relação às distorções, tá certo? Ao contrário do que acontece na nossa projeção cilíndrica, na projeção cônica, o ponto de contato da folha, você vai ver que é sempre na parte, digamos assim, nos pontos colaterais aqui. Se a gente pudesse colocar a rosa dos ventos aqui, você vai ver que nas diagonais seriam aonde você teria o ponto de contato. Esse ponto de contato aqui seria o local, a média latitude aqui seria o ponto aonde eu tenho a menor distorção, a menor variação, seja de tamanho, de forma, de distância, entre outros. Conforme eu me afasto dessa área aqui, você vai ter um aumento na distorção. Perceba que tudo verdinho aqui, que é onde está o contato aqui, conforme eu me afasto, olha como essa parte do topo, ou essa parte de baixo aqui, está distante da folha. Então você vai ter, por causa dessa distância,
uma pior representação em virtude de tamanho e forma do local. Você vai ter aí uma distorção, tá certo? Então, mais uma vez, quanto mais distante do ponto de contato da folha com relação ao globo, quanto mais distante, maior a distorção, distorção alta. Quando eu estou um pouco próximo, distorção média. Quando eu estou colado com o ponto de contato aqui, você vai ter a distorção baixa, tá certo? Aqui a gente falou sobre tangente. Lembra que eu falei? Eu vou explicar para você do que significa esse tangente. Aqui a gente vai entrar numa área um pouquinho mais relacionado a matemática, né? A questão aqui é a esse corte que você vai fazer com a folha. Então, por exemplo, percebam que nesse aqui você tem um ponto de contato aqui, tá certo? Você não tem, por exemplo, a folha cortando por dentro o globo. Você tem apenas ela encostando aqui na parte do globo. Se nós pudéssemos cortar, ou seja, cravar essa folha um pouco para dentro para tentar manter um contato maior, o que você vai ter aqui são dois pontos de contato. Você vai ter esse ponto de contato aqui, tudo isso aqui está dentro, e você vai ter esse ponto de contato aqui. Todos os pontos de contato entre a folha e o globo, você vai ter aí mínimas distorções. Então, se você puder representar de maneira secante, o que é secante? É quando você, por exemplo, passa por dentro, você tem um corte por dentro aqui, né? A tangente ele só encosta. E o exterior é quando você sequer encosta. Aqui está a diferença de tangente, né? Exterior e secante. Lógico que esse secante aqui está cortando muito mais, quase no centro. Aqui é um secante, uma casquinha que ele tira aqui, né? Ele entra só aqui um pouquinho, mas só que ele já, por exemplo, causa 2 pontos de menor distorção na demonstração. Então você já vai ter, por exemplo, que a projeção cônica ela pode ser representada de maneira secante ou tangente. Quando ela for secante, ela vai ter uma menor distorção em 2 pontos, enquanto aqui na mais tradicional, na tangente, você vai ter aí só esse ponto de contato, enquanto esse você vai ter 2 pontos de contato. Isso não é tão cobrado, mas é só para que vocês entendam do que se trata as palavras aqui, tá certo? Então, aqui nós temos duas diferenças entre a projeção cônica de Albers e a projeção cônica de Lambert. Então, nós já podemos ver algumas diferenças aqui. Então, uma das principais diferenças que vocês notam é, olha a distância entre a latitude uma e outra aqui na base, e olha a distância entre uma latitude e outra aqui embaixo. Percebam que aqui, quanto mais próximo você vai chegando aqui, quanto mais para baixo você vai chegando, mais vai ficando apertado entre as latitudes. Você vai causar um achatamento, por exemplo, aqui da Austrália e da parte sul aqui do hemisfério sul, tá certo? Coisa que não vai acontecer aqui em Lambert. Aqui está um mapa de representação em bolinhas, em como eles serão distorcidos conforme a posição. Perceba que aqui nessa parte aqui da média latitude você vai ter uma menor distorção, conforme você vai se afastando aqui para baixo, você vai achatando as representações aqui, tá certo? Então você já tem aí uma primeira diferença. Então, uma coisa que eu quero avisar vocês é, não se apeguem tanto ao nome das projeções cônicas. Dificilmente eles cobram as diferenças específicas entre uma projeção cônica e outra, tá certo? Eu estou passando alguns exemplos para vocês, se vocês quiserem trabalhar com eles e quiser ainda assim dar ênfase a eles, fiquem à vontade, mas não é uma coisa que costuma cair muito, tá certo? Então, vocês não precisam se preocupar tanto com relação a isso. Aqui é algumas observações. Então, por exemplo, projeção cônica de Lambert, que é essa daqui, você vai ver que a projeção de Lambert é uma projeção conforme. O que isso quer dizer? Ela tenta projetar, ela tenta manter a forma, mas ela não conserva o tamanho real. Perceba, isso aqui é Lambert. E como é que você sabe que isso vai acontecer? Né? Você vai ver, por exemplo, que você não vai ter... você tenta manter o formato das coisas, mas o tamanho delas vai ser alterado brutalmente, né? Olha aqui o tamanho de Lambert,
do continente africano aqui, do continente sul-americano, e olha como ficou no Albers aqui, como é diferente o tamanho. Aqui ele está preocupado com a forma e não com o tamanho, tá certo? Se ele está preocupado com a forma, então ele é conforme. Se ele está preocupado com o tamanho, ele é equivalente, tá certo? Então, Albers aqui, ele é uma projeção que ele está preocupado com as distâncias, tá certo? É uma projeção que pode ser utilizado muito em navegação aérea, navegação marítima, para tentar aí medir, por exemplo, distância entre locais. E ele não está muito preocupado com outras características, tá certo? Por último, para terminar, nós temos aqui a projeção azimutal, que é como se eu colocasse o globo em cima de uma folha plana, e aí você vai ter a representação desta maneira aqui, circular, de um globo, tá certo? A gente vai ver, costuma cair muito como exemplo de projeção azimutal nas questões, a demonstração, por exemplo, do símbolo da ONU, que nada mais é do que uma projeção azimutal vindo do polo, tá certo? Do polo norte. Você vai ter aí a demonstração do plano azimutal polo norte. É como se eu colocasse uma folha de papel colocada no topo do polo norte e a demonstração vista de cima. Perceba que aqui no miolo é o polo norte e aqui são os continentes visto de cima. Você vê que é uma projeção bem diferente, né? É uma projeção que ela é muito utilizada para você demonstrar os polos, seja o polo norte, seja o polo sul. Então, por exemplo, nesse exemplo aqui, observe, aqui é o polo sul, tá certo? Aqui é a pontinha do nosso Brasil. Então, olha o formato real do polo sul e olha como o polo sul é comumente retratado nas projeções cilíndricas. Percebam que ele é totalmente rasgado e aberto, formando esse comprimento todo aqui, que na realidade não existe, tá certo? Ele vai ter simplesmente esse formato aqui, normal, digamos assim, continental, de ilha, né? Então, perceba o seguinte, aqui você vai ter algumas diferenças com relação a latitudes e longitudes, tá certo? Aqui você vai ter aqui os meridianos ou as longitudes saindo do centro, e aqui você vai ter vários círculos que são as representações aqui das latitudes. Então, toda vez que você vê um mapa assim, ele tiver a forma dessa bolinha, tiver essa representação como se eu tivesse colado realmente uma folha para tentar representar de um ponto central para todos os outros pontos, você já crava que é uma projeção plana ou azimutal, não tem como você confundir com os outros formatos. Então perceba, isso é uma forma de projeção cônica, olha a forma do mapa, olha a forma de mapas da projeção cilíndrica, que já é uma projeção mais, digamos assim, padrão de mapa, tá certo? E a projeção azimutal você vai ter aí as formas mais circulares, tá certo? Então, na projeção plana ou azimutal, você não vai ter aí tantos nomes ou tantas diferenças significativas ou tantos nomes para eu poder dizer, olha, essa é a projeção azimutal de fulano de tal, que nem acontece aí com alguns exemplos de cônica, mas sobretudo com as cilíndricas, tá certo? E aqui é com relação às distorções, tá certo? A distorção, mais uma vez, é o ponto de contato. Se eu pudesse encostar uma folha no globo, o centro aonde a folha estaria encostando nesse globo vai ser o ponto de menor distorção. Conforme eu me afasto do centro, seja para qualquer um dos lados, você vai ter um aumento aí da distorção. Perceba que se eu for representar esse trecho aqui daqui de baixo, você vai ter uma representação com uma distorção muito grande, tá certo? E mais uma vez, aqueles tipos de projeção que a gente tem também na cilíndrica, que é a projeção polar, quando você cola a folha no polo, a equatorial, quando você cola, por exemplo, lateralmente, ou a oblíqua, quando você
decola de maneira inclinada, tá certo? Então aqui A, B e C, nós temos a oblíqua, você vê que ele está inclinado, a equatorial, você vê que os continentes estão posicionados de maneira muito parecido com uma projeção, por exemplo, cilíndrica, e aqui você tem a polar como polo e os continentes vindos aí de cada área. Então, essa parte aqui é o resumo de tudo que a gente falou dos tipos. Então, se você quiser anotar para fazer uma tabela, um resumo do que é uma projeção conforme, o que é uma projeção equivalente, equidistante e afilática. Aqui está o que é a projeção, as projeções, na explicação, é variável, conserva a forma, os ângulos e distorce a área e a distância. A equivalente conserva somente o tamanho, mas distorce a forma e a distância. Então, tudo aqui está o resumo de tudo que a gente falou. Essa aqui é um resumo bastante importante, bem legal de vocês copiarem numa tabela para que vocês tenham. E aqui é um exemplo de cada tipo deles, tá certo? Mercator, Lambert, Peters, aqui tá cilíndrica de Mercator, cônica de Lambert, assim, tá tudo bonitinho aqui para que vocês possam poder anotar e poder até decorar, se você quiser decorar para já ter de pronta resposta sem precisar analisar o mapa, você já tem esse resumo aí bacana de você anotar. E aqui está uma projeção uma tabela ainda maior de classificações, tá certo? Com todos os tipos de projeção aí que vocês podem pesquisar, mas eu não daria tanta ênfase a várias dessas projeções aqui, que são projeções que particularmente nunca as vi caindo em nenhuma questão de Enem, por exemplo, tá certo? Mas, caso vocês queiram saber, tem alguma dúvida, quer procurar se aquela projeção é isso ou é assado, então você olha na tabela, vai ter lá as aplicações, para que elas servem, aonde elas são mais utilizadas e as características e a classificação delas, tá vendo? Cônica equivalente, cônica conforme, cilíndrico distante, azimutal conforme, e assim vai. Então, aqui a gente termina a nossa parte de projeções cartográficas e vamos terminar aqui com anamorfoses, que são demonstrações, são representações cartográficas onde os países são propositalmente, extremamente, exageradamente deformados para dar ênfase, para dar uma importância maior àqueles países, tá certo? Então, a anamorfose vai ser toda a representação de um mapa onde eles não estão minimamente preocupados com as formas, muito pelo contrário, ele quer deformar o tamanho daqueles países, deformando eles e até murchando outros para demonstrar alguma coisa para você. Então, por exemplo, se eu disser a vocês que essa mancha aqui bizarra é o mapa mundi, é o mapa mundi. Aqui nós temos a América do Norte, aqui nós temos a América do Sul, com essa tripinha aqui, nós temos a África, a Europa, a Ásia, a Oceania. Então, o que quer representar esse mapa mundi aqui? Países que falam inglês. Então, perceba, a América do Norte como um todo, você vai ter a língua inglesa bem presente, não só nos Estados Unidos, como também no Canadá, apesar do Canadá também ter aí sua língua francesa muito aparente por lá também, mas a língua inglesa ela é bem comum aí na América do Norte, e aqui na América do Sul é uma língua praticamente não falada entre a população, por isso que você tem a América do Sul desidratada desse jeito aqui, tá certo? A Europa como um todo, ela fala inglês, não por ser necessariamente a língua natural, como é o caso, por exemplo, da Inglaterra, do Reino Unido, onde você vai ter países que realmente falam inglês, mas outros países você tem como cultura a língua inglesa muito forte. Então, é difícil você encontrar na Europa uma população totalmente ignorante relacionado à língua inglesa. Então, lá tem um preparo maior relacionado aí a população como um todo, né? Esses países mais
poderosos economicamente, em nível de desenvolvimento social, cultural, você tem aí uma importância também no ensino de outras línguas, e o inglês hoje, quer queira ou não, é a língua, digamos assim, mais universal, mais comumente utilizada nos quatro cantos aí do nosso mapa. Aqui você tem ainda uma partezinha da África. Perceba que a África é ainda mais gordinha do que a América do Sul. Isso muito em função ali da África do Sul, porque tem ali existe um país na África onde você tem a língua inglesa falada, ao contrário daqui na América do Sul, onde você vai ter muito a questão do espanhol, tá certo? Na Austrália que você tem também a língua inglesa, e na Ásia você vê que ela também muito desidratada. Você não tem aí muito dos países asiáticos como um todo a fala do inglês. Então, a anamorfose ela vai demonstrar para você algum tema, como se fosse um mapa temático mesmo. Ele vai apresentar um tema e, em vez de apenas pintar as cores, ele vai deformar as áreas. Então, perceba aqui um exemplo do que seria um mapa temático, onde ele está mostrando para você alguma informação de população total em 1.000 habitantes, e aqui em forma de anamorfose. Qual a diferença? Aqui, por exemplo, ele está mostrando a população brasileira. Percebe que São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, os estados onde você tem uma maior população são estados deformados, e estados com a população muito pequena são desidratados, para dar ênfase que tem pouca população aqui, tem muita população aqui. Então é uma forma de você poder deformar ou murchar, para que você demonstre a diferença realmente ao olho nu aí, da diferença de um para o outro, tá certo? Em vários determinados temas. Então aqui você vê, por exemplo, a população mundial, tá certo? Então você vai ver aí a China e a Índia bastante destacados aqui em tamanho com relação ao nível da número da população, tá certo? Então você vai ter aí os países mais populosos sendo mais destacados. Quanto mais escuro, né, quanto maior a população, mais deformado esse país vai ficar, para demonstrar essa deformação, tá certo? Aqui nós vemos os maiores países produtores de petróleo. Então, obviamente, o que você vai ver aqui são países da OPEP, ou seja, países exportadores de petróleo, né? Os que praticamente comandam a questão da commodity do petróleo no mundo, sendo destacados aqui, sobretudo, a Arábia Saudita. Então você vai ter aí os países da OPEP bem destacados. Você vê que a Venezuela, que é um país onde dificilmente você pode destacar ela em algum âmbito econômico ou em algum âmbito social que se diferencie muito totalmente de outros países, a Venezuela ela se destaca muito na questão do petróleo. Então é um país onde vai se destacar na produção de petróleo. Então, toda vez que você vê, por exemplo, um mapa desse onde você vê a Venezuela destacada, você tende a pensar nas características que podem destacar aqueles países. O que todos esses países deformados têm em comum para estarem deformados, tá certo? Porque é comum, por exemplo, que eles usem uma anamorfose, mas sem te dizer do que se trata aquilo, e depois te dá várias opções para que você marque o que poderia ser aquela demonstração. E aí vai pedir que você tenha um conhecimento geopolítico, geoeconômico de uma maneira mais generalizada, para que você possa responder. Não adianta você saber o que é uma anamorfose se você não souber sobre o assunto que ele está tratando. Mas, né, em função geral, ele vai te dizer o tema, a não ser que ele queira que você disserte sobre aquele mapa e o que será que ele deve estar mostrando para você, tá certo? Então ele vai destacar toda vez. Então, quando isso acontecer, você vai ter que falar sobre aqueles países que estão destacados, o que eles têm em comum, o que será, por que será que eles estão destacados, o que eles têm em comum para estarem destacados, tá certo? É isso que você vai tentar abordar. Né? Produto interno bruto, né? Os países em bilhões de dólares,
quanto eles produzem aí de riqueza, né, ao longo do ano. Nesse caso aqui em 2016, então você vai ter aí o quanto eles produziram de riqueza, e aí você vai ter aí os destaques aí, são países comumente conhecidos como os países em franco desenvolvimento, né? O Brasil ele até tem um PIB, digamos assim, substancial, ele tem um PIB bem razoável, mas ele é, como a gente sabe, pessimamente distribuído e administrado. Enfim, não quero entrar ainda nesse assunto nessa aula com vocês, mas a gente vê aí a China já em 2016 com amplo destaque. Você vê um Japão sempre bem destacado, Coreia do Sul, os tradicionais países europeus também muito forte na economia e, obviamente, os Estados Unidos sempre em destaque econômico no mundo, certo? Então, aqui está alguns exemplos com relação a alguns assuntos, só que somente tratando de Brasil e das regiões brasileiras. Percebam que as regiões aqui do Brasil estão divididas em cores, tá certo? Região Sul, Sudeste, Nordeste, Norte e Centro-Oeste, cada um com sua tonalidade de cor. Então, por exemplo, quando eu destaco população, você vê que a região Sudeste é bem destacada, que é a região onde tem a maior população. A região Nordeste também é uma região também que tem uma população significativa. Quando você está falando de produção agrícola, você tem ainda, por exemplo, um Centro-Oeste aparecendo, você tem uma divisão mais uniforme, com exceção da região Norte, que está bem desidratada aqui, em função de não ter uma produção agrícola tão substancial, principalmente em função da proteção das nossas florestas, a questão da floresta amazônica e da tentativa de se preservar essa área contra o avanço da produção agrícola, né? E aqui está a densidade, né? Quantos habitantes por quilômetro quadrado. Então aqui a gente está a distribuição da população por pedaço de terra. Então você vê, por exemplo, a região norte bem desidratada. Significa que ela, apesar de ser uma região que é a maior região em área do país, é onde tem a menor população e também é onde tem menos pessoas por espaço de terra. Aqui a gente tem número de veículos, mais uma vez o Sudeste destacado, e isso não surpreende, em virtude também da questão econômica da região Sudeste, né? Tudo isso tem uma justificativa histórica que a gente pode entrar em outra aula. E mais uma vez o PIB também respondendo, e a mortalidade infantil aqui sendo destacada pelas regiões. Então percebam que a anamorfose ela vai sempre, né, parece que é algum tipo de tumor aqui nascendo quando ele quer destacar alguma coisa, fazendo com que o mapa seja bem destacado. Então não se assustem se você vê assim umas manchas bem exóticas assim, você está vendo na verdade uma anamorfose, que nada mais, nada menos do que um tipo de representação temática, isso a respeito de alguma coisa, tá certo? Em vez de estar aparecendo aquelas manchas, você pode também ter a representação em formas geométricas, como vocês estão vendo aqui. Então, percebam que nesse tipo de representação, eles estão minimamente preocupados com a forma dos países. Eles querem apenas destacar mais ou menos a posição de cada país, e aí você vai poder destacar o tamanho daquele país em função de determinada importância. Então, por exemplo, vamos ver aqui um exemplo de uma anamorfose geométrica, como é nesse caso aqui de população mundial. Olha o tamanho da Índia, como ficou aqui, olha o tamanho da Indonésia, olha o tamanho de alguns países que são naturalmente muito pequenos, mas aqui elas são representadas bem exagerados no tamanho delas, para se demonstrar aí a diferença relacionada à população aqui mundial entre os países de uma maneira geral, né? Então, aqui, quando você usa esse tipo de representação, você pode dar ênfase em duas características diferentes. Então, por exemplo, eu posso aqui demonstrar um mapa de cores onde a cor cada vez mais escura quer dizer que eu tenho uma população maior. Eu posso usar um mapa temático para representar isso. E
Por que eu usaria isso daqui? Porque eu usando isso aqui, eu posso destacar duas coisas ao mesmo tempo. Então, por exemplo, nesse mapa aqui, eu estou demonstrando não só a população, ela sendo bem deformada, quanto mais deformada eu tiver, quanto maior tiver aquele país, maior a população, e posso aplicar a cor, por exemplo, para indicar um índice de desenvolvimento humano, que é o que? É relacionado à medição da qualidade de vida daquele país. Quanto mais vermelho for, significa que a população vive com uma qualidade de vida melhor. Então eu posso mostrar o tamanho da população sendo exagerado, e ainda posso pintar com uma determinada cor se ela é uma população que vive bem ou se é uma população que numa média vive mal. Então eu posso, através desse tipo de representação de anamorfose, eu posso demonstrar duas características ao mesmo tempo num mapa temático. Ou seja, eu posso apresentar, em vez de demonstrar dois mapas, um demonstrando um mapa só com IDH e um outro mapa só com a população, eu posso pegar uma anamorfose e trabalhar os dois temas de uma vez só através da anamorfose, destacando os países, deformando os países que têm uma população muito grande e pintando de cada vez mais vermelho aqueles que têm um índice de desenvolvimento humano mais elevado. E é esse um dos motivos pela anamorfose estar começando a aparecer em análises geográficas aí, e elas têm aparecido com certa frequência nas questões de vestibular. Então acostume-se com a anamorfose e não se preocupe. Agora, é lógico que, para que você possa interpretar esse tipo de mapa, é importante que você tenha um mínimo, mas um mínimo de conhecimento relacionado a tamanho dos países. Espera aí, professor, você está me dizendo que eu tenho que decorar o tamanho de todos os países no globo? Não, óbvio que não. Mas você tem que ter um mínimo conhecimento aí dos principais países do mundo, né? Aonde fica, nem que seja aproximadamente, e as principais características, né? Quando a gente fala, por exemplo, em Índia, por exemplo, o país Índia. Quando a gente fala em país Índia, você pensa em super desenvolvimento econômico, você pensa em quê? Numa população que vive muito maravilhosamente bem com relação à qualidade de vida e IDH. Quando você pensa em Índia, a primeira coisa que vem à cabeça no ângulo para você analisar, o que vem na sua cabeça de análise com relação à Índia? Você sabe que é um país que tem uma população muito grande, é um dos países que tem uma das maiores populações do mundo. Quando você fala em China, você está falando de um país aí que está se destacando não só economicamente, mas também tem a sua população extremamente numerosa, né? E você tem aí, digamos assim, a China antes ela era um país muito criticado na sua forma de trabalho, com relação a direitos trabalhistas, daquela coisa da exploração do trabalho, e cada vez mais a China tem crescido e se desenvolvido numa velocidade aí que hoje ela já desponta como um dos principais concorrentes aí do todo-poderoso Estados Unidos, que sempre angariou aí o topo de todos os assuntos econômicos, né? E quando você fala em economia, em importância com relação à economia de maneira global, você sempre tende a aparecer os principais países europeus, a Alemanha, a Inglaterra, você tem o Japão sempre aparecendo, a Coreia do Sul também ela se destaca nessa questão, tá certo? Então, tem alguns países que vão na sua análise política, econômica, social, são países que vão aparecer com certa frequência. Então, esses países é bom que você saiba o mínimo, pelo menos localizar aproximadamente eles, mais ou menos o tamanho. Você sabe que no mapa mundi você não vê a Índia nunca destacada dessa forma. Você percebe nos mapas mundis a Índia sempre gigantona desse jeito. A Indonésia praticamente não aparece, né? Você tem alguns países que se destacam muito, né? O caso da Nigéria, por exemplo, é um país africano que tem uma população muito grande, e é isso que destaca a questão da Nigéria nessa análise, né? Então, você tem, por exemplo, a Rússia, que é o maior país do mundo, sendo espremida aqui
desse tamaninho aqui, significa dizer que, apesar do tamanho gigantesco da Rússia, a população dela não é uma população significativa. Então, é um país, por exemplo, que tem uma população menor do que a população brasileira, tá certo? Então, a gente vai conseguir trabalhar dessa forma. Então, por exemplo, aqui a gente tem a anamorfose de PIB, aqui a gente tem a anamorfose geométrica de população. Aqui são alguns exemplos, tá certo, de como a gente pode destacar alguns países. Percebam que a maior parte dos países, os que não aparecem de maneira significativa, é porque tem um PIB muito pequeno, então elas nem aparecem aqui, tá certo? A Suíça é muito pequenininha, mas ela já aparece aqui. Então, quando não vão ser representados todos os países do mundo porque eles não são significativos naquela análise que você está fazendo. Nesse caso aqui, PIB. Então, PIB só vai aparecer aqueles que se destacam no PIB. E assim sucessivamente. População, vai aparecer os países que se destacam em população. Né? Então, esse tipo de coisa você vai ter que se familiarizar para que você tenha mais facilidade na análise aí desses mapas, tá certo? Então, a gente vai ficar por aqui. Espero que eu tenha sido claro, espero que eu tenha ajudado vocês. Então, vejo vocês aí na próxima aula. Estudem, se cuidem e um abraço.